Boa noite a todos. Bem, aqui chegamos à atividade final, antes da festa, a mesa de encerramento do terceiro Seminário Internacional da NCT e NEAC, nosso Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. A mesa de encerramento se intitula Ciência e Sociedade, Tecnologias Sociais de Transferência e Construção de Conhecimento, e dá prosseguimento à discussão que ocorreu na manhã de terça-feira na mesa Políticas Públicas, Possibilidades e Limites de Pesquisas Científicas e Ações Políticas no Campo de Segurança e Justiça. A mesa que agora se inicia tem como linha de discussão como o conhecimento acadêmico produzido na universidade tem articulado ações junto a diversos segmentos sociais, seja através de projetos de ensino, pesquisa e extensão e a relação com instituições burocráticas e governamentais. Tais experiências serão comentadas pela professora Sofia Tiscornia, da Universidade de Buenos Aires, que ao longo de sua carreira como antropóloga vem desenvolvendo diferentes ações não apenas na academia, mas junto a instituições públicas e a órgãos não governamentais em defesa dos direitos humanos na Argentina. Nesse sentido, esperamos comentar a discussão acerca de um dos principais objetivos de nossa NCT, que é a interlocução qualificada com a sociedade e o desenvolvimento de tecnologias sociais. Passo agora a palavra para a Luciane Patrício, antropóloga e atualmente superintendente de articulação institucional da Subsecretaria de Educação, Valorização e Prevenção da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro. Obrigada, Flávia. Boa noite a todos e a todas. Queria, antes de tudo, agradecer o convite. Na verdade, eu já tinha feito esse agradecimento quando da minha participação ontem numa mesa sobre uma discussão bem interessante a respeito dessas temáticas que nos mobilizam há muitos anos aqui, inicialmente no NUFEP e depois e agora no INEAC. Queria também parabenizar o Kant pela coordenação do evento, parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas, assim, dá para ver visivelmente que vocês trabalharam na beça, num seminário longo, extenso e muito produtivo, mobilizando tantas pessoas. Então, vocês estão de parabéns e isso nos inspira, para que a gente verifique, participe também de outras mobilizações dessa natureza, outros eventos dessa natureza. Eu trago um pedido de desculpas da doutora Juliana, que estaria aqui hoje, já tinha confirmado presença, mas passou mal, e aí, como eu também já viria para cá, fez esse pedido para que a representasse nessa última mesa. E diria, eu já cochichei aqui com a Sofia, eu falei assim, não preparei nada assim, muito elaborado sobre isso. Então, vou fazer alguns comentários que eu acho que são pertinentes, do lugar que eu estou nesse momento, que é na minha tese de doutorado, na elaboração da tese de doutorado, isso já era uma questão, desse lugar híbrido, digamos assim, de estar envolvida em políticas públicas, isso é uma escolha, foi a minha escolha, e também está passando pelos ritos acadêmicos. E eu acredito, e por isso sempre converso com o professor Kant e com outros professores de outras universidades, que esse conhecimento que está sendo produzido pode sim estar sendo aplicado, e aí a gente está falando de pesquisas aplicadas, enfim, nas políticas públicas. É claro que esses lugares, eles são muito bem definidos, digamos assim, o lugar do pesquisador, a que serviço ele está, qual é o tipo de reflexão que ele desenvolve, mas me parece que é bom quando o tomador de decisão toma sua decisão baseada em boas perguntas, em boas opções, digamos assim. Então, acho que é importante essa interlocução com as universidades. E com a produção do conhecimento científico, propriamente dito. Especialmente aqui com a UF, nós da Secretaria de Segurança temos várias parcerias, para além das interlocuções que são feitas, dos contatos que são feitos cotidianamente, porque a gente tem acompanhado a produção de pesquisas, enfim, publicações dos nossos colegas. Com a UF, especialmente, a gente está em curso, desenvolvendo o tecnólogo de segurança pública à distância, Então, que é um desejo nosso de produzir um curso de formação para os profissionais das instituições de segurança pública,
de modo que esse conhecimento seja cada vez mais aprimorado e que isso represente um valor dentro das instituições de segurança pública. Isso é importante porque isso nem sempre, né, foi exatamente assim. Aliás, em muitos lugares ainda não é assim, né? O policial muitas vezes é punido porque está fazendo curso, né, e não o contrário, né? Esse conhecimento não se traduz em progressão de carreira, em pontuação para que ele possa ser promovido, enfim, coisas dessa natureza. Então, de fato, nosso principal objetivo na Subsecretaria de Educação, Valorização, enfim, tudo mais, é mudar, de alguma maneira, o lugar que a educação tem, né, na hierarquia, digamos assim, quando a gente fala de políticas públicas de segurança, né, e colocar ela num lugar privilegiado. Isso significa investimento, significa ter orçamento para fazer essas coisas, significa vencer as inúmeras resistências que existem com relação a isso, né? Então, só para dar notícia, que é um dos investimentos que foi feito desde a entrada da doutora Juliana, né, até hoje, que é uma coisa que ela trouxe da sua experiência no governo federal, foi profissionalizar o corpo docente das academias, né, das escolas de polícia. Isso deu uma briga, vocês não sabem o tamanho dela, né, porque você tem ali uma quebra de um monopólio da transmissão do saber, onde os mesmos professores, durante muitos anos, produzem e reproduzem o mesmo conhecimento. E aí, quando você coloca, né, diz, não é mais assim, o critério é outro, é análise de currículo, entrevista, avaliação, isso causa, né, bastante, né, confusão, né, para dizer o mínimo. Então, isso são vários movimentos caminhando na direção da profissionalização do ensino, de mudar o lugar, né, valorizar o lugar do ensino, da educação dentro das políticas públicas de segurança. Um outro investimento que nós estamos fazendo em conjunto foi a elaboração de uma proposta de pesquisa da FAPESP, que foi aprovada, mas ainda não foi iniciada, cujo título é Saber Policial e Segurança Pública. Formas escolarizadas e não escolarizadas de produção, reprodução e transmissão do saber policial. E aí, no momento da elaboração desse projeto, eu me lembro, a gente estava se debruçando sobre ele e pensando como a gente pode investigar um tipo de fenômeno, que no nosso caso, né, a gente está lidando com os currículos, a reformulação dos currículos, mas é importante que a gente esteja atento o que se produz para além dos currículos, né? Então, por isso, as escolarizadas e não escolarizadas, porque tudo isso produz saber, né? E esses saberes são transmitidos, são compartilhados e eles influenciam na prática cotidiana desses profissionais. Então, isso para nós é um objeto importante, a gente precisa estar atento, olhar para isso, né? E, de alguma maneira, né, que é o que a gente faz, influenciar a tomada de decisão, né, para a esquerda, para a direita, enfim, mais à frente, para que a gente possa ter melhorias, né, e benefícios com relação a isso. E por último, mais recentemente, né, a gente acabou de terminar um curso superior de polícia integrado, que foi fruto de uma parceria da Escola de Políticas Públicas e a UF também, né, e aí direcionado aos tenentes-coronéis, aí aos delegados de polícia, né, integrando a polícia militar e a polícia civil. Adianto a vocês que isso não é feito de maneira fácil, ou seja, desde do processo, né, de elaboração do curso, de aprovação desse tipo de curso dentro da burocracia estatal, como também o próprio entendimento dos alunos daquele lugar, né, daquele espaço de transmissão de conhecimento, de troca de conhecimento, quando a gente está falando de profissionais que estão praticamente no fim da sua carreira, que já estão quase saindo, e aquilo muitas vezes representa mais um rito, né? Agora eu vou descansar, do que um lugar para, de fato, estudar, né? Então, isso é importante, porque cada vez mais a gente tem se debruçado para o investimento para os postos hierárquicos anteriores aos últimos, quer dizer, né, fazer cursos direcionados a, por exemplo, aos capitães, aos tenentes, que vão ainda produzir, né, ter que trabalhar algum tempo ainda nas instituições, nas suas respectivas instituições, e de alguma forma esse conhecimento que está sendo apresentado poder influenciar a sua prática, né? Então,
Então, diria, em geral, né, daria essa mensagem dizendo que para nós é muito importante esse contato, muito importante essa parceria, esse contato cotidiano, e eu acho que isso é uma via de mão dupla, né, a todo momento, e eu me sinto muito feliz e beneficiada de ter sido filha dessa casa, né, porque foi aqui que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e de estar aqui de novo, junto com vocês, trocando de novo conhecimento em relação a esse trabalho. Então, queria agradecer também por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciane. Passo a palavra agora para o Procurador de Justiça em Roraima e professor do mestrado em Direito Ambiental da Universidade Estadual de Amazonas, Edson Damas da Silveira. Boa noite a todos os meus corajosos guerreiros, né, que sobreviveram. Eu vejo com muita felicidade praticamente pelo menos mais da metade do auditório. E agradecer, quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Cante, Roberto Cante, que eu já conheci os trabalhos do professor Cante, até porque são muito conhecidos no campo do direito. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Cante no ano passado, né, um evento que nós tivemos na Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, né, e depois das nossas participações da mesa, o professor Cante com a sua sutileza, a sua formalidade, a formalidade lusitana dele, ele me abordou depois e chegou: porra, cara, você é você, meu. Você é um cara legal, você tem uma cabeça boa, eu vou te convidar para um evento lá no Rio e tal. Eu gostei da cabeça toda, porque em que pese, né, dentro desse Ministério Público, não, você tem a cabeça toda. Mas eu quero um agradecimento todo especial e carinhoso ao professor Cante, a oportunidade de estar aqui, né, no momento que durante a semana eu aprendi muito ouvindo vocês, e muito obrigado pelo convite. E o que eu pretendo, assim, muito rapidamente, é trazer para vocês, fazer uma breve narrativa de uma experiência amazônica, uma experiência na Amazônia, sobre, não sei se eu posso chamar isso de mediação de conflito. Eu já vou tentar explicar melhor. E de onde eu falo, né, quer dizer, de qual é o locus, o espaço geográfico dessa experiência, inclusive uma experiência não só profissional, mas uma experiência de pesquisa acadêmica. O meu estado é o estado de Roraima. Roraima é o início do Brasil, né? E é o estado hoje mais indígena da federação. No último censo, 2010, deu quase 7% da proporção da população indígena, mas isso é virado, esse censo, a gente sabe disso, e nós temos estudos, levantamentos lá que a nossa população indígena chega próxima a 12% ou 13%. Enquanto no Brasil não chega a 0,5%, nós temos uma expressiva participação, né, na população de indígenas reconhecidos, né, pessoas reconhecidas como indígenas. E a pesquisa, nós temos uma pesquisa de quase 2 anos junto à Universidade Federal, um projeto de pesquisa que nós chamamos de Justdiversidade e Interlegalidades Amazônicas. E esse projeto de pesquisa ele tem praticamente 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é levantar e acompanhar todos os conflitos existentes entre o sistema de direito indígena, aquele direito praticado entre eles que nós, né, doravante, nós chamamos isso, entendemos isso como jurisdição indígena, e do outro lado o sistema de direito oficial do Estado, que eu vou chamar de jurisdição estatal. E uma peculiaridade que todos esses conflitos de jurisdição estão todos dentro de processos, são todos casos judicializados, ou seja, estão dentro do processo e está o problema lá que o juiz, o promotor, os advogados resolveram. Então esse é o primeiro objetivo do nosso projeto lá. O segundo é tentar compreender de que forma o Estado, né, esse Estado que detém o monopólio, de dizer o direito, de que modo esse Estado lida com isso.
compreende isso? E quais são os discursos? E aí, o que nos interessa como jurista é o discurso legal. Como é que o Estado tenta legalizar, ou seja, aceitar ou não aceitar essa jurisdição indígena, como entender ela como válida e legítima dentro dos processos. Então, em síntese, são os dois grandes objetivos desse projeto nosso de pesquisa. E ali a ideia minha aqui era expor, primeiro narrar alguns casos interessantes, até para a gente entender como é que funciona essa dinâmica social, e depois os resultados parciais. Como o tempo é muito curto, eu vou subverter, vou passar para os resultados, os resultados parciais ainda, que nós continuamos pesquisando, elaborando, pensando, e depois a gente pode, acredito que os casos a gente depois deixa para as discussões, né? Um primeiro resultado, né, parcial, primeira leitura dessa situação. Não há um movimento articulado entre os atores forenses, os atores do processo, para resolver isso. Quer dizer, não há um movimento, não há um provimento da Corregedoria de Justiça, não há um movimento dentro do Ministério Público, nem na OAB. Ou seja, não há uma articulação entre esses atores forenses de como deve se encaminhar esse tipo de solução para esse conflito. Então, as decisões que nós temos são decisões isoladas dentro de processos, isoladas, desarticuladas, e diversos discursos. Ora, você tem um modo de compreender isso, né, de encaminhar usando o dispositivo do Estatuto Índio, ora uma causa supralegal de estudante de licitude, ora olhando para o texto constitucional e tal. Então não há realmente um movimento articulado desses atores. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, invariavelmente esses processos, eles se resolvem na primeira instância, ali entre o advogado da FUNAI, o procurador da União, o pessoal da Defensoria Pública, o Ministério Público e o juiz. E aí sim é interessante que todos, entendendo a situação local, essa dinâmica da relação dessas sociedades, eles acabam conjugando esforços no sentido de resolver aquele fato, né, aquele conflito dentro do processo, e aí, no sentido de se resolver, entra um acordo, se fala, inclusive as decisões são construídas de uma maneira dialogada entre esses atores, e quase que, tudo no sentido de se evitar recurso para o tribunal. Por quê? Porque o tribunal é conservador, né, o tribunal nós entendemos, não confiamos muito no nosso tribunal, o pessoal, né? Então, a gente tenta articular ali para que o advogado não recorra da FUNAI, que o colega lá do Ministério Público não recorra, o juiz, né, tenta. Então, na maioria das vezes a gente consegue isso. Então, é uma segunda observação em resultado interessante. Um terceiro resultado também parcial desse processo, né, dessa dinâmica. O que a gente percebe é que o direito do Estado, a jurisdição estatal e os seus agentes do Estado, eles efetivamente acabam tolerando essa jurisdição indígena. E essa palavra tolerar, inclusive eu uso, e é bem isso que acontece realmente na prática, eu uso isso trazendo lá do Estatuto Índio, porque lá no artigo 56 diz que o juiz, quando for julgar e tal, tiver, né, questões indígenas envolvidas, ele pode tolerar a decisão da comunidade e tal, na sua decisão e tal. Então, tolerar é até um dispositivo legal lá do Estatuto Índio. E realmente o que acontece é isso mesmo. Tolera. Só, infelizmente, eu não gostaria que tivesse essa confusão aqui, né? Vocês já apresentaram uma solução, tem uma solução para esse caso em concreto, envolvendo indígenas. Quer saber uma coisa? Eu vou acabar tolerando esse negócio aqui e tal. Então acaba havendo esse sentimento mesmo de tolerância. E tudo isso porque há uma enorme dificuldade ainda desses atores, desses operadores do direito, de aplicar ou de compreender principalmente o artigo 231, o caput, onde reconhece hoje, né, o direito à organização social, línguas, crenças, tradições, costumes dos povos indígenas, porque até então a tradição do direito indígena é tudo ligado à terra. Depois de 38, o artigo 231 trouxe uma nova categoria de direitos, e eu chamo isso de direito à cultura, ou seja, é direito índio, que se vê, que se respeita a sua organização social.
E também uma enorme dificuldade de entender no artigo 216, inciso 2, que fala de direito à cultura, onde diz que os modos de fazer, criar e viver desses povos, inclusive não só povos indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas e tal, isso é um traço da cultura, isso é cultura deles. Então também é direito deles de que sejam, que nesse modo deles de viver e o direito que querem, e regulam o modo que vivem em sociedade, né? A resolução de conflito dentro da comunidade. Então há uma enorme dificuldade de compreensão desses dispositivos constitucionais. Quarto resultado, né, dessa observação empírica nesses processos, nessas demandas, que quando há recusa da jurisdição indígena, quando o Estado não reconhece a jurisdição indígena, quer saber de uma coisa? Meu grau de tolerância estourou meu saco com vocês. Não quero saber, que vale a minha jurisdição. E aí, normalmente, essa negativa da jurisdição indígena se dá sobre os dois grandes argumentos. Primeiro, negando ao indígena a condição dele de ser índio. Não, você tem CPF, tem carteira de motorista, você tem casa na cidade, tá? Então você não é mais índio. Então eu não reconheço a decisão lá da tua comunidade. E o segundo, que você respeita, a linha de pesquisa de vocês, é um oferimento àquela pauta de direitos humanos do Ocidente, ou seja, olha, eu não respeito a decisão tomada lá na comunidade, por quê? Porque isso fere a pauta de direitos humanos. E a gente não pode esquecer que muitas comunidades, muitos povos lá, a pena de espancamento, de açoitamento, trabalho forçado e também é muito comum a pena de banimento, né? E aí depois eu tenho até um caso concreto de banimento, onde nós acabamos respeitando a pena de banimento, nosso sistema, e demos ela como válido e aplicamos, quer dizer, ajudamos inclusive a dar cumprimento a essa pena de banimento promovida pela comunidade. E quinto resultado parcial, há uma grande incidência de processos, os casos de crimes contra a dignidade sexual, aquele estupro presumido de vulnerável, né? Ou seja, relação sexual com menor, mesmo com consentimento, com menor de 14 anos. E aí tem um dado super interessante, também resultado de uma pesquisa empírica, inclusive eu estou trabalhando com isso no meu estágio de pós-doutoramento, que 2/3 dos índios presos na penitenciária nossa do Estado, 2/3, justamente é crime contra a dignidade sexual. E, então, há uma dificuldade de nós aceitarmos, o juiz, o promotor, o advogado, que, né, as famílias, a menina, a partir de 11, 12, 13 anos, está liberada para ser mãe e tal. E também dificuldade de a gente entender que, em algumas comunidades, alguns povos, o casamento, a união, é um processo negociado. E é interessante, e também tem alguns casos também para citar para vocês, que algumas famílias usam da prerrogativa de denunciar, porque sabem que isso é crime lá no direito do Estado, usam dessa prerrogativa de denúncia para justamente negociar o melhor acordo conjugal entre as famílias. É super interessante, quer dizer, eles usam com forma de pressão. E a sexta, e já para concluir, a sexta e último resultado parcial que nós, né, também da observação desses processos, que as comunidades indígenas agora, em razão do Estado brasileiro já começar a aceitar a jurisdição indígena, a respeitar aquilo que se tem lá dentro, ou seja, há um empoderamento dessas comunidades, principalmente da decisão da comunidade, e isso tem gerado um efeito muito grande lá na hora da decisão do juiz. Essas comunidades indígenas nossas lá, elas estão cada vez mais adotando códigos escritos. Então, eles entenderam que disse, não, vocês têm o direito de vocês, nós temos o nosso, vocês respeitam o nosso. Então, eles estão cada vez mais escrevendo o código deles, escrito, que até então era por intermédio da oralidade, e criando códigos escritos dentro das comunidades. E é interessante que eles estão, algumas comunidades acabam repetindo procedimentos e autoridades do Estado muito parecidas conosco. Acabam repetindo e tal procedimentos. Exemplo disso é uma cadeia, foi construído numa comunidade indígena de Três Corações, são indígenas na beira da estrada, lá que vai para a Venezuela, e eles construíram uma cadeia
uma cadeia mesmo, né, uma tendazinha, tem uma redinha e uma cerca em volta, e o indivíduo fica preso lá. E tem até delegado, direitinho, tal coisa. Eles reproduziram um procedimento nosso. E também já foi amplamente divulgado aí, um outro procedimento é as milícias armadas e tal, dos ticuna, lá em São Gabriel da Cachoeira, já tem sido bem amplamente divulgado, né? Então, é um fenômeno das comunidades já trabalhando dentro daquela lógica que eles têm o direito deles, e o direito deles e deve ser respeitado pelo direito do Estado. E também a criação, e hoje quase todas, principalmente nas comunidades, nas 94 comunidades indígenas, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, todas já criaram seus conselhos comunitários para resolver os conflitos, ou seja, entre aspas, autênticos tribunais já de resolução. Pois bem, isso está acontecendo, está rolando, está indo para dentro dos processos, e a gente está acompanhando isso lá. Eu tenho alguns casos que eu trouxe interessantes, não vou só citar, mas depois nos debates a gente pode trazer, né, narrar para vocês, que é o caso Basílio, né, que aconteceu na comunidade do Maturuca, ano 2000. Esse caso, já há 13 anos atrás, ele é considerado como um paradigma para nós. Foi a partir desse caso que nós começamos, ele serve como precedente para a gente aceitar a jurisdição indígena em outros casos. O caso do Canainé, que é o Tribunal do Júri também, que depois eu posso narrar. O caso do Amarilda, da Malacacheta, que teve pena de banimento. E também inquéritos, a maioria, grande quantidade de inquéritos envolvendo esse estupro presumido, né, do crime contra a dignidade sexual, aonde depois que o menino é preso direitinho e tal, aí vai a mãe da menina lá e diz: não, eu não queria que fizesse isso, só queria que ela assumisse, né, a paternidade, me ajudasse a cuidar da menina e tal. Mas o menino já foi preso, já está lá na PA como um estuprador e tal. Imagine o que acontece com o indígena lá dentro. Primeiro preconceito, né? Estuprador. E o segundo e pior preconceito dentro do sistema prisional é ser indígena, índio. É um preconceito enorme lá dentro. Tanto que eles têm uma ala criada, afastada, apartada, justamente porque é um preconceito muito grande dentro do sistema prisional. Em síntese, né, são narrativas das experiências amazônicas. Eu até me sinto aqui um estrangeiro aqui falando. É algo que talvez vocês não imaginem como deva ser ou como ocorre, mas é a nossa realidade, o que a gente vive no dia a dia, não só dentro da minha instituição, do Ministério Público, mas agora com um olhar acadêmico, né, pesquisando mesmo e tentando produzir, compreender o que está acontecendo lá. Obrigado. Obrigada, professor. Bem, antes de passar a palavra, só para lembrar a todos que entregar o parecer de avaliação do evento, por favor, quem preencheu, quem tiver interesse para contribuir para o próximo seminário, entregar para algum dos monitores o parecer. Obrigada. Bem, então, passar agora a palavra para o professor Ronaldo Lobão, antropólogo e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Bem, quer dizer, gostaria também de agradecer esse convite, vou pular isso tudo para a gente não perder muito tempo para falar. Dizer que é uma satisfação muito grande, né, quer dizer, ouvir, né, quer dizer, o professor Edson, né, porque muito do que eu tenho falado em sala de aula na Faculdade de Direito é bastante próximo, né, ao que ele fala, quer dizer, e apesar da gente falar muitas coisas, quer dizer, às vezes em tese, mas também de alguma coisa com alguma empiria de trabalho feito com índios indígenas não amazônicos, principalmente o povo Pataxó da Bahia e agora com o povo Tupiniquim Guarani em Aracruz. Eu vou antes fazer algumas considerações para mais ou menos, eu acho que dar um outro formato do contexto do tema da palestra, né, dessa sessão, que seria a ideia de tecnologias sociais. Mas antes de apresentar algumas definições, né, com qual eu trabalho, né, em determinados contextos empíricos próximos, né, ao que foi trazido aqui pelo professor Edson, a primeira é colocar mais uma qualificação na apresentação que foi feita, né, sobre a ideia de inovação. Né? Hoje em dia, a gente tem sempre aquela ideia da tríade, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como constituindo a universidade pública, e, de um tempo para cá, surgiu um quarto qualificador, que, evidentemente, não está dentro, né, da Constituição, mas que é a ideia de inovação. E a inovação está muito pensada dentro do sentido da ideia de patentes, né? Ou seja, a ideia de inovação na área tecnológica. E a gente tem se aproximado, de alguma maneira, desse limite, ou desse campo da inovação,
com a questões de direito, com a questões de administração de conflitos. E aí difere um pouco do sentido da extensão, porque, de uma forma bastante embrionária, a ideia da extensão é exatamente quando um conhecimento produzido dentro da universidade ele é levado até a sociedade, e aí nós teríamos dizendo que a universidade sai de seus muros e vai até a sociedade com esse modelo clássico da extensão. A inovação a gente pensa de uma forma um pouco diferente, que é no sentido de que o conhecimento não está produzido, o conhecimento não está pronto. Ele, quando muito, ele tem um grande arcabouço, ele tem algumas matrizes teóricas, mas a produção, efetivamente, desse conhecimento, ela é feita fora dos muros da universidade, quer dizer, com a sociedade. Então, não é uma ideia de extensão, onde a gente fez uma reflexão, produziu um conhecimento e leva até a sociedade, mas é a ideia de você fazer uma inovação fora, né, desse âmbito universitário, mas dentro do contexto de interação com a sociedade. E aí isso surge com a ideia dessa terminologia que dá nome à mesa, a ideia de tecnologia social. E aí uma definição, porque a gente muitas vezes não se debruça para pensar exatamente no que seria tecnologia social, há uma definição com a qual eu venho trabalhando que eu acho que dá conta um pouco dessas duas dimensões, substantivar o conceito de tecnologia social, mas, de alguma maneira, vincular a tecnologia social à ideia de inovação, que seria, então, tecnologias sociais seriam produtos, técnicas, metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em interação com as comunidades que representam efetivas soluções de transformação social. Então, eu acho que essa definição é boa para pensar, porque ela traz a ideia desse desenvolvimento em interação e a ideia de transformação social, ou seja, quer dizer, a ideia exatamente que a gente podia pensar associada à inovação. Onde é que a gente tem trabalhado, onde é que o grupo lá do NUPIG tem trabalhado a partir da Faculdade de Direito, e, evidentemente, a partir de toda a trajetória que eu comecei a minha carreira aqui no NUFEP e no INEAC, a ideia de conflitos socioambientais. Quer dizer, e aí eu tenho claramente esse recorte, e também, só para dar uma ideia de o que eu penso, né, sobre conflitos socioambientais, poderíamos pensar que conflitos que envolvem diferentes grupos com distintas divisões sobre significados e direitos, sobre espaços naturais e espaços necessários para a reprodução material, cultural e simbólica dos grupos culturalmente diferenciados. De uma certa forma, então, a gente se aproxima, né, da posição que o professor Edson colocou aqui, mas a gente também trabalha no sentido dessa ampliar o conceito, né, de quais são os grupos que a gente pode imaginar que estão atingidos por esses conflitos socioambientais, colocando uma cadeia, uma denominação de grupos culturalmente diferenciados, para ampliar para além dos grupos, digamos, protegidos nominadamente na Constituição, no direito, como seria o caso dos remanescentes de Quilombo ou os grupos indígenas, para exatamente pegar aquilo que, né, o professor Edson falou, da dimensão, né, cultural e, principalmente, colocar o artigo 215 e 216 à frente dessa definição. Bom, se a gente definiu mais ou menos onde é que esses conflitos atuam, eu também trabalho, a partir da minha tese de doutorado, com dois conceitos que eu acho interessantes estarem sempre presentes para a gente pensar algumas dimensões sobre a parte principal, a parte primeira, né, da ideia de conflito socioambiental, sobre o conflito. E aí eu trabalho com duas qualificações que eu acho interessantes, que vem de um grupo teórico nos Estados Unidos sobre administração de conflitos, que é a noção de conflitos tratáveis e conflitos intratáveis, né? E aí, para reproduzir um pouco o que está colocado dentro dessa linha, a ideia de conflitos tratáveis seriam conflitos que podem chegar a um bom termo, pois há consenso sobre o significado do objeto em disputa. Então, mais ou menos como se eu me apropriar do nosso belo relógio que está aqui, surgirá um conflito entre nós dois, mas nós poderemos imaginar que esse é um conflito tratável. Eu vou dar $29 ou não, mas eu vou discutir que é meu, que eu não tenho que dar nada. Mas não haverá dúvida entre nós dois sobre que isso aqui é um relógio. E aí a gente vai poder discutir de quem é o relógio, quem comprou o relógio, mas esse é um relógio. Bom, esse conflito pode chegar ao bom termo, porque todo mundo sabe que isso aqui é um relógio, eu e ele sabemos que isso aqui é um relógio, não tem muita dúvida sobre isso. Conflitos intratáveis têm uma outra dimensão, primeiro que seriam conflitos de longa duração, né, e que resistem sistematicamente a uma forma de solução, uma forma de administração. Nesse processo de um conflito, há episódios de conflito, há determinadas disputas que eventualmente podem chegar a bom termo, mas imediatamente após eclodem novas disputas, novos episódios conflitivos. O que acontece também dentro dos conflitos intratáveis são que os atores mudam ao longo do processo do conflito. De repente, um grupo que está conflitivo, no caso, né, trazido aqui pelo professor Edson, uma família denuncia, de repente ele muda. Ele muda
o novator chega, a mãe da vítima, o pai denunciou a outra família, mas aí a mãe da menina aparece e mudam, então, esses atores. E, basicamente, o que é mais interessante nessa ideia do conflito intratável é que não há consenso sobre o objeto da disputa. Ou seja, o que é que está em disputa? No caso que eu vou falar, assim, por exemplo, do Morro das Andorinhas, que é aqui em Niterói, onde uma comunidade tradicional morava dentro de um parque. Claro que havia um conflito intratável, não só pela longevidade desse conflito, mas basicamente porque o objeto em disputa não era compartilhado pela administração do parque, que olhava aquilo como uma mata atlântica, como uma natureza, como um parque, uma unidade de proteção integral que não tem ninguém morando dentro, e a família do senhor Leonel Siqueira olhava para aquilo como o seu local de moradia, o seu local de reprodução cultural, né, o seu local tradicional. Então, portanto, esses dois grupos, né, não representavam aquele mesmo espaço da mesma forma e, evidentemente, isso aí, então, significaria, conceitualmente, como um conflito intratável. A ideia, então, de administração de conflitos intratáveis passa, de alguma forma, necessariamente, aí sim, pela construção de tecnologias sociais através da ressignificação compartilhada do objeto em disputa e, eventualmente, a possibilidade de construção de novos instrumentos legais, jurídicos e administrativos que concretizem essa ressignificação do espaço. Então, no caso específico, então, no Morro das Andorinhas, isso foi feito no sentido de que, primeiro, para a família, ressignificar aquele lugar não mais como o lugar da moradia, o lugar da propriedade, mas como lugar de permanência. Ou seja, o objetivo da família não é ter assegurado um título de propriedade, uma escritura definitiva, mas simplesmente a permanência naquele mesmo lugar, no sentido de seria a sua reprodução cultural, material e simbólica daqui para frente. Para a administração do parque, a ideia de que ali não seria, então, a ideia de uma agressão ou de uma invasão ou de uma ocupação a uma unidade que não tem presença humana no seu interior, mas a ideia de um elemento integrante dentro dos atributos daquele espaço natural. Ou seja, de alguma forma, colocar aquele modo de vida da família de Leonel Siqueira como sendo um modo de vida que integra o parque. Da mesma forma que a árvore, o bicho, o espaço, a planta, etc. e tal, aquela família, e no caso especificamente, o sítio da Jaqueira, que é como foi, então, a solução alternativa que a gente encontrou para ressignificar essa disputa. O sítio da Jaqueira faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca e, dentro do sítio da Jaqueira, mora a família de Leonel Siqueira. E, para poder fechar esse conflito, administrar esse conflito, foi construído um novo instrumento, que não existia, de alguma forma, no ordenamento jurídico, que foi o termo de acordo socioambiental. Quer dizer, ele materializa entre três atores fundamentais, a família, uma associação e a administração do parque, não responsabilidades recíprocas, o que um deve ao outro, o que um contratou entre o outro, mas o que cada um deve fazer de acordo com essa concertação. A atribuição de deveres e obrigações da família, há obrigações e deveres da associação e há obrigações e deveres da administração do parque. E o processo de avaliação desse termo de acordo é frente ao cumprimento ou não cumprimento dessas obrigações que cada um desses grupos ou cada um dessas partes do acordo pôde construir. Essa ideia, então, de inovação, essa ideia de inovação dentro da administração de conflitos intratáveis, ela representou, do ponto de vista dessa trajetória da administração de conflitos dentro do INEAC, o resultado de um processo de longa duração também com a nossa participação. Ou seja, se o conflito lá tem, mais ou menos, ou tinha, no total, até o desfecho de celebração desse termo de acordo, cerca de 20 anos, a partir do primeiro inquérito civil público, em 1992, nós participamos, pelo menos, há 10 anos desse processo. Ou seja, são também processos de inovação que não são dando os marcos, digamos, de uma etnografia clássica ou de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. É exatamente um processo que necessita uma institucionalidade da participação da universidade como um ator importante do processo, de longa duração, e aí, realmente, não só no FEP, mas o INEAC foram fundamentais para essa possibilidade de chegar a bom termo. E aí, só na direção, eu tenho também, da mesma forma como que o professor Edson falou, vários lugares para poder também falar de outras iniciativas que seguiram mais ou menos o mesmo procedimento, a mesma modelagem, mas eu gostaria de fazer uma reflexão final sobre aquilo que foi perguntado, inclusive, pela professora Simone, na apresentação que eu fiz sobre um outro processo lá em Aracruz. Quer dizer, assim, o que eu faço, quer dizer, como antropólogo? Quer dizer, qual seria o nome? É antropologia da ação? É antropologia em ação? É antropologia aplicada?
E aí eu gosto de pensar que eu faço uma antropologia reflexiva. Né? Ficou bonitinho, assim, né? Quer dizer, né? Bastante neutro. E o que seria essa antropologia reflexiva? É uma antropologia que tem uma forte ênfase na dimensão cognitiva do ouvir. É algo que eu tive que aprender, eu tive que fazer, quer dizer, aprender a ouvir o outro de uma forma mais adequada, mais respeitosa e mais atenta. Saber o que é que realmente está sendo demandado, qual é o significado, qual é a representação que está sendo colocada para que a gente pudesse trabalhar. E, evidentemente, essa dimensão cognitiva do ouvir, né, exacerbada implica numa dimensão também de uma compreensão também dos significados da disputa. O que está sendo colocado? Quer mesmo propriedade? Quer o título de propriedade? Quer um registro no cartório? Ou quer permanecer, ou quer ter paz, ou quer ter tranquilidade, ou quer poder ter de novo uma horta dentro de um parque. Né? E a gente conseguiu uma horta dentro de um parque, ou seja, o que se precisava. Um outro elemento dessa antropologia reflexiva que eu acho importante é esse controle e um exercício da reflexividade, da projeção dos significados do próprio pesquisador. Quer dizer, o que eu entendo, então, como meio ambiente, o que eu entendo, então, como parque, o que eu entendo, então, como propriedade, para poder, quer dizer, não ter um forte viés, apesar disso ser impossível, nesse processo de ressignificação. E, de alguma forma, por fim, reconhecer esses limites, né, que também eu tenho que ter da interação com o processo de ressignificação do outro. Já houve casos onde o que o outro quer, né, ultrapassa o meu limite de significado. Isso aconteceu com o Grupo Guarani, que estabeleceu uma aldeia na Restinga de Camboinhas, onde eu confesso que eu sou absolutamente incapaz, né, quer dizer, de atuar nesse conflito. O que eu faço é não falar nada a favor, mas também não falar nada contra. Ou seja, há um limite, né, da minha reflexividade. Eu não sou um antropólogo que está sempre a favor dos fracos, dos oprimidos, em qualquer situação. Há também o meu limite, eu não consigo atuar, eu não vou até lá, porque tenho uma forte componente também que eu não vou ignorar, né, a minha significação, a minha projeção sobre esse conflito. E aí o que eu acho que também ajudou bastante esse processo todo de consolidação e de atuação empírica também, quer dizer, além, né, conforme eu já ressaltei, esse ambiente institucional do NUFEP e do INEAC, é ser um antropólogo no direito. Ou seja, né, não é ser um antropólogo do direito, mas ser um antropólogo no direito me permitiu aprender também, ou ter capacidade de ouvir e aprender o significado dado pelo ordenamento jurídico e as possibilidades de você, então, também navegar por dentro desses significados. Eu acho que o antropólogo, nessas situações de conflitos, e principalmente nessas situações de conflitos intratáveis, se não tiver uma perfeita compreensão, né, do ordenamento, do arcabouço do ordenamento jurídico, para onde, certamente, esses conflitos podem vir a ser levados no processo de judicialização, eu acho que a gente pode, em alguns casos, ultrapassar os limites da efetividade da administração dos conflitos. Hoje, ter aprendido direito, né, eu acho que é um elemento ferramental fundamental para que a gente possa fazer essa antropologia reflexiva, que eu acho que é um processo em construção, né, bastante interessante, que deve ser continuado. Muito obrigado.